o pontificado de Gregório XIII, e o novo calendário. Gregório XIII foi papa entre os anos de 1572 e 1585, e seu pontificado ficou marcado pela introdução do calendário gregoriano e pelo massacre da noite de São Bartolomeu. Como já vimos no vídeo anterior, Gregório XIII alegrou-se com a morte dos protestantes franceses, em 1572, pois os consideravam um perigo para a fé católica. E para mostrar toda a soberania política e religiosa do papado, Gregório XIII decidiu mudar o calendário. O pontífice romano contou com a ajuda de Luigi Diglio, um médico, filósofo e astrônomo italiano. Com Cristóvão Clavio, um matemático jesuíta alemão. E com o apoio de Inácio Danti, um matemático, astrônomo e cartógrafo italiano. A justificativa de Gregório XIII para tal mudança foi que, com o antigo calendário, o equinócio de inverno estava regredindo alguns dias, no mês de março. O Papa desejava que o equinócio de inverno estivesse próximo de 21 de março, data da comemoração da Páscoa. Em 24 de fevereiro de 1582, Gregório XIII emitiu a bula Inter Gravíssimas, estabelecendo o calendário gregoriano, o qual é muito parecido com o calendário juliano, estabelecido em 46 a.C., por Júlio César, e que permanece ativo até os dias atuais. Então 10 dias foram apagados, e os reinos que não eram católicos romanos, e que iniciavam o ano, em 1º ou 25 de março, ou até mesmo em 1º de setembro, foram gradativamente sendo obrigados pelo decreto papal a aceitarem o dia 1º de janeiro como o princípio do ano. O calendário judaico, por exemplo, celebra o princípio do ano, entre o começo de setembro e o início de outubro. Vejamos agora um trecho da bula Inter Gravíssimas. Mas há duas partes principais no breviário. A primeira inclui orações e hinos religiosos, a serem recitados em feriados e dias úteis, e a segunda diz respeito ao ciclo anual da Páscoa e outros feriados móveis, regulados no curso do Sol e da Lua. O calendário foi voltado unicamente para os ritos e cerimônias da Igreja Católica Romana. Primeiramente, durante muito tempo e diversas vezes, os nossos pontífices romanos tentaram restaurar o calendário, mas até agora, isso não pôde ser concluído. Porque os vários projetos de reforma do calendário, propostos pelos astrônomos, além de apresentarem imensas e quase imbaralháveis dificuldades, que sempre acompanharam tal reforma, eles não eram sustentáveis, e acima de tudo, não mantiveram intactos os antigos ritos da Igreja, e essa foi nossa primeira preocupação neste assunto. 10 dias foram apagados pelo papado. Para que o equinócio de inverno, que foi fixado pelos pais do Concílio de Nicéia, no 12º das calendas de abril, seja transferido de volta para essa data. Prescrevemos e ordenamos que os 10 dias, que vão da terça-feira até a véspera dos idos, inclusive sejam retirados do mês de outubro do ano 1582, e que no dia seguinte, a quarta-feira, onde São Francisco é tradicionalmente celebrado, sejam chamados os idos de outubro, e que a festa dos santos mártires Denis, Rústico e Eleutera seja celebrada neste dia. A obrigatoriedade do calendário. Em virtude da autoridade investida em nós por Deus, a fim de manter a harmonia entre as nações cristãs na celebração das festas, que adotem nosso próprio calendário e garantam que todos os seus súditos o adotem respeitosamente e escrupulosamente se conformem com ele. E assim foi estabelecido o novo calendário, que acabou sendo imediatamente aceito pelos países aliados ao papado. Porém, algumas nações se recusaram a aceitá-lo, e uma delas foi a Inglaterra. O último país europeu a adotar o calendário gregoriano foi a Grécia, em 1923.
Outro fato que deve ser destacado é que a maioria das igrejas ortodoxas orientais ainda usa o calendário juliano. Muitas pessoas não concordaram com o novo calendário, mas por tratar-se de um poder soberano na época, todos foram obrigados a aceitar a mudança. Contudo, este acontecimento já havia sido profetizado em Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. Roma foi aos poucos, obrigando todos a seguirem os seus calendários.